Amém, gente? Vocês estão vivos? Ô, glória! Vamos orar mais uma vez. Que o nosso coração esteja disposto para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia. Tu és o nosso noivo esperado e nós abrimos a nossa porta, a porta do nosso coração para o Senhor entrar nessa manhã, Jesus. Que possamos aprender mais um pouquinho daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Possamos aprender e guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Pai? Cheguei cedo e fiquei ali na salinha orando e agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, por esse privilégio de poder estar na casa do Senhor. Porque estamos aqui não porque merecemos, mas porque é uma graça e um favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Senhor nos ama incondicionalmente, mas Ele não quer que nós continuemos do mesmo jeito. Por isso nós estamos aqui nessa manhã para aprender mais um pouquinho, para que o Senhor nos ajude a vivermos lá fora aquilo que aprendemos aqui dentro. E a vivermos aqui dentro também, né? Porque muitas vezes é difícil vivermos aqui dentro, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro desse contexto jardim, é difícil viver aqui dentro. Mas é possível em Deus, através do Espírito Santo, nós vivermos todas as promessas do Senhor hoje. E é isso assim que Deus tem ministrado ao meu coração, que há uma coisa que desde o princípio nos afastou da presença do Senhor. Tem algo que tem nos impedido desde o princípio vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente venha viver aqui na terra. Porque a palavra diz, se nós confiarmos, se nós entregarmos, se nós abrirmos nosso coração, nós viveríamos o melhor dessa terra, nós comeríamos do melhor. E o comer não é só o material, o físico, mas nós viveríamos aqui o melhor de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus para mim e para você, para as nossas famílias, que venhamos viver aqui o melhor do Senhor, aquilo que Ele tem para nós. E há uma palavra, há algo assim que o Senhor tem ministrado no meu coração toda essa semana, que tem nos impedido de viver esse melhor. E a gente vai ver lá em Gênesis 3, a partir do 1, essa história, desde lá do princípio, como tudo aconteceu. Gênesis 3, a partir do 1, a queda do ser humano. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aqui começa uma história, o princípio, de todas as coisas. Eles estavam protegidos, eles estavam guardados ali dentro de um ambiente em que Deus, o próprio Deus, tinha preparado. Mas aí se levanta a mentira. Aqui a gente vê aonde a mentira, onde as mentiras começaram. Começaram aqui em Gênesis 3. Lá no princípio já existia essa coisinha perturbadora que é a mentira. Essa coisinha destruidora que é a mentira. A mentira, ela vai contra a verdade. E a verdade de Deus, a verdade que é Deus, porque o próprio Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente vê que hoje nós deixamos de viver tantas coisas no Senhor por causa, muitas vezes, de uma mentirinha. Às vezes é uma coisa tão boba, onde nós abrimos uma fendinha. Vocês sabem que a água, ela passa por qualquer fendinha. Qualquer fendinha que tiver na sua parede, a parede vai ficar toda destruída. É ou não é? Quem tem casa aqui? Vocês sabem que vai destruir. Pode ser uma fendinha. Aí você pensa assim: nossa, mas foi só uma fendinha. Só tinha só uma rachadurinha ali. Mas toda a parede foi comprometida. Aqui no jardim também. A minha vida, a sua vida foi comprometida com aquela mentira. E até hoje nós vivemos consequências daquela mentira de Satanás. E por que hoje nós continuamos a dar ouvidos, assim como a mulher deu ouvido, assim como o homem deu ouvido, nós continuamos a dar ouvidos às mentiras de Satanás. Nós deixamos a verdade de Deus e demos ouvidos. Por que será que é mais fácil ouvir aquilo que Satanás nos fala todos os dias quando a gente acorda? Quando a gente acorda, a gente diz: bom dia, Espírito Santo. Pelo menos eu digo: bom dia Deus. Ai, muito obrigada, estou viva, acordei. Mas ao mesmo tempo, a gente ouve Deus nos falando bom dia, Mas ao mesmo tempo a gente já ouve a voz de Satanás: nossa, mais um dia, aquele problema de ontem tal, vai continuar hoje. Você acordou para quê? Se você vai ter que trabalhar, você vai ter que resolver aquele problema, você vai ter que aturar aquele teu chefe, tu vai ter que aturar aquele teu marido, aquela tua mulher rixosa. Não é? Ou é só comigo que acontece isso? Quando você dorme um dia com algo para ser resolvido e você acorda, a primeira coisa que você pensa naquilo que você tem que resolver. E aí, é essa fendinha que entra o inimigo. Porque aqui foi só uma brechinha que Eva deu em ouvir a voz. Ela ouviu atentamente a voz do inimigo, ao ponto de deixar de crer na verdade de Deus para acreditar na mentira do inferno. E naquele momento, ela não pensou em ninguém, ela não pensou na família dela, ela não pensou no que poderia acontecer com ela. E hoje, no dia a dia, acontece isso conosco. Muitas vezes a gente fala assim: eu não vou mentir não, eu vou só omitir, ou então eu vou só falar mais ou menos, é meia verdade, que eu não minto, eu falo meia verdade. Aí você se compromete com aquela mentira, e aí depois você tem que contar outra mentira para cobrir aquela mentirinha. Só que você tem que contar uma mentira maior, porque agora a história já está maior. Quando o Senhor quer de nós que a gente
diga sempre a verdade, porque nós vivemos na verdade, nós carregamos a verdade e nós manifestamos a verdade. E na hora de que nós somos muitas vezes colocados contra a parede, nós dizemos não para a verdade. E aí a gente compromete toda a nossa vida. A gente compromete toda a nossa casa. A gente compromete a nossa geração. Porque foi o que aconteceu aqui com o casal. Nós hoje vivemos tantas consequências, porque na hora a Evinha e o Adãozinho não pensaram no que isso tudo poderia acarretar. A desobediência, eles obedeceram o mentiroso, que é o diabo, que é o pai da mentira. E naquele momento, eles deixaram de ser filhos de Deus para serem filhos do diabo. Por quê? Porque se o diabo é o pai da mentira e o diabo deu um conselho para eles e eles obedeceram, então eles passaram a ser filhos ali naquela hora. Entende? Espiritualmente falando, o que aconteceu? Eles deixaram de ser filhos da verdade, filhos da luz, para serem filhos do diabo. Eles passaram a obedecer conselho. Aqui a palavra diz, em João 8, 31, queria que alguém lesse para mim. João 8, de 31 a 36. Uma voz aí bem potente. João 8. De 31 a 36. Amém? Aleluias. Naquele momento, eles passaram a ser servos do diabo, servos das trevas. Quando eles deixaram de obedecer a palavra, quando eles deixaram de terem aquela convicção, hoje, o desejo do coração de Deus é que você saia daqui convicto de quem você é nele. Para que você não ouça mais mentiras de Satanás e que a sua vida mude. Que hoje não seja só mais um domingo que você vem religiosamente à igreja, mas que você aprenda, você leva essa palavra para quando você for tentado. Todos nós somos tentados todos os dias, mas a diferença daquele que é filho da verdade, aquele que é filho de Deus, ele sabe discernir a voz do Satanás e a voz de Deus. Todo dia nós ouvimos a voz de Satanás e a voz de Deus. Mas quando nós estamos em Deus, quando nós estamos na verdade, nós ouvimos a voz de Deus. Nós conseguimos discernir que aquela voz, quando vem a voz do inferno, nós conseguimos discernir que não é de Deus. E nós temos força, nós temos fé, nós temos confiança de que nós não vamos ceder às tentações. Tentados todos nós somos todos os dias. Todos os dias, muitas vezes até em sonhos, né? Quem aqui já foi tentado em sonho? Somos tentados até em sonhos. Mas nós cremos que o Senhor é conosco, e que essa verdade que nós pregamos, que nós acreditamos, que nós vivemos aqui, é real. A gente precisa crer que isso é real, para que a gente viva aquilo que Deus tem para nós. Nós vemos muitas pessoas entrando e saindo, perdidos na casa do Pai. Tem muita gente perdida aqui dentro. Muitas vezes a gente prega que a gente tem que ir por todo mundo. A gente tem que ir por todo mundo, pregar o evangelho. Mas tem muitas pessoas perdidas do seu lado. Fala para o teu irmão, tem muitos perdidos do seu lado. Que nós, como servos de Deus, que vivemos a verdade, temos que resgatar essas vidas. Mas como assim, pastora? Não está dentro da casa de Deus? Não está na igreja? Está na igreja, mas não está na verdade. E nós precisamos, com o amor de Cristo, com discernimento, com sabedoria, trazermos essa pessoa para a luz. Certo dia aconteceu um fato
aqui na igreja. Uma pessoa chegou e eu estava lá atrás na intercessão. É uma pessoa muito querida. E ela, de repente, ela sentou ali atrás e de repente ela pegou a bolsa e a Bíblia e foi embora. Ela não ficou 5 minutos aqui dentro. Aí eu fui atrás. O que está acontecendo? Você chegou, veio cultuar e vai embora? Eu vou embora porque eu estava muito bem na minha casa. Eu cheguei aqui, eu estou péssima. Estou me sentindo mal de estar aqui. E aí eu conversei, orei ali na rua. Conversei e a pessoa foi embora. Irmãos, me deu uma tristeza tão grande. Uma tristeza. O meu coração doía. Sabe que eu senti dor física por aquela pessoa. Eu fiquei ali e eu não conseguia parar de chorar e de clamar a Deus por aquela pessoa. Meu coração ardia e queimava, porque eu falava assim para Deus: Deus, eu não aceito que a pessoa deixe esse banquete. Estava uma presença nesse lugar sobrenatural. Só que a pessoa não via. A pessoa não sentia isso. A pessoa não percebia isso. A pessoa, naquele momento, ela não queria isso. E ela foi embora. E eu fiquei assim. Eu fiquei ali chorando, perguntando para Deus por que a pessoa estava tão perto e ela estava tão longe. E eu fiquei ali assim, conversando com Deus, meu coração queimando de tristeza ao mesmo tempo, sabe? Sem saber o que fazer para resgatar aquela pessoa. Esse tem que ser o sentimento que nós temos que ter por alguém que está ao nosso lado, muitas vezes pedindo socorro. Porque muitas vezes ela deu ouvido à voz do inimigo e ela não consegue mais fazer o caminho de volta. Com muitos tem acontecido isso. Ela deu ouvido à voz de Satanás e não consegue mais voltar. Lógico que essa pessoa voltou, né? Mas assim, naquele momento, ela ouviu algo tremendo da parte de Satanás e ela foi embora. A quem nós estamos dando ouvidos? A quem nós estamos dando ouvidos? E aí a gente vê que toda a nossa vida tem sido embaraçada, porque nós damos ouvidos à mentira de Satanás. E quando nós damos ouvidos, nós começamos a replicar o que nós ouvimos. Porque se a gente ouve a verdade que é Cristo, a gente vai exalar quem? Cristo. Mas se a gente dá ouvido às mentiras de Satanás, é com mentira que a gente vai viver. E vai viver não, vai sobreviver aqui nessa terra. Aqui a palavra diz que Cristo é a verdade e a verdade que liberta. No 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É na verdade que nós nos libertamos das nossas próprias vontades para fazermos a vontade de Deus. É através da verdade que é Cristo que a gente consegue dizer não para a mentira do inferno. É através da vontade de Deus que a gente consegue não pôr a culpa no outro, como Adão fez. Pôs a culpa na mulher, tirou toda a cobertura da vida da esposa, né? Aqui para os maridos, hoje é o Dia Internacional nosso, parabéns mulheres. Mas naquele momento ela foi descoberta. Quando ele a acusou. E aí a gente viu o que a mentira fez no próprio ambiente do jardim. A mentira do Satanás provocou tudo isso. Porque, com certeza, se eu fosse Eva, eu ia sair brigando de lá de dentro do jardim, gente. Eu não ia... eu ia sair brigando.
Tu comeu do fruto e ainda foi falar que foi por minha causa. Por que tu comeu, seu frouxo? Não era? Por que você não pegou e falou para mim, não faz isso? O que você fez? Deus, vem cá, Deus, nos salva. Salva agora a minha mulher. A mulher que o Senhor me deu, salva ela, Senhor. Perdoa ela, Deus. Não é assim que a gente tem que fazer? Com o nosso irmão, quando a gente sabe de alguma coisa que o irmão está fazendo de errado. Tem misericórdia, salva ele, toca no coração dele, Espírito Santo. Mas o que ele fez? Não, é aquela coisinha que tu me deu. Ainda falou que ainda Deus ainda. Estava ruim para ele, deu ruim. Porque a mulher que Deus deu para ele não prestou. Aí você vê como que ficou a situação, gente. Como que ficou a situação ali? Não tinha mais a presença de Deus naquele lugar. A presença de Deus naquele lugar. A gente não sabe como que ficou. A gente até sabe algumas coisas, né, que a Bíblia fala. Que eles começaram a sofrer a penalidade. E hoje a gente vê que nós também sofremos a penalidade pela nossa desobediência, por nós darmos ouvidos às mentiras de Satanás, por nós replicarmos as mentiras de Satanás muitas vezes, porque às vezes você escuta algo do teu irmão e você replica para outra pessoa com um ponto a mais. E aí a gente vê o que acontece, como fica a situação no contexto igreja. Porque o que aconteceu no jardim acontece hoje dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja, das nossas igrejas. Porque o diabo continua mentindo para nós. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, não acredite. Quando ele disser para você que você não presta, que você não é um nada, que você ficou desempregado, então o problema é seu, agora você vai viver miséria, não acredite. Porque é mentira, ele é mentiroso. Eu vim aqui nessa manhã para dizer essa grande verdade. O diabo é mentiroso. E nós precisamos nos agarrar, nos prender à verdade que é Jesus. Só assim nós vamos estar livres de toda essa mentira. Quando nós mentimos, quando nós desobedecemos à voz de Deus, não ouvimos, damos ouvidos mais à voz do inferno do que à voz de Deus, nós sofremos consequências. Assim como eles sofreram e nós sofremos, né, por tabela, até hoje, nós sofremos consequências, os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, o nosso emprego, todas as áreas da nossa vida também sofrem consequências da mentira, do pecado e da desobediência. E só que existem duas coisas bem diferentes que eu queria assim frisar nessa manhã. Aí você vê um irmão que é todo errado, que aí chega para você, ele denigra a imagem do outro. É terrível, é terrível. Ele vem assim para a igreja para nos lixar, né? Aí você encontra com o irmão, aí ele fala assim, ó, a vida dele está toda torta, tá? Alguém se identifica com alguém que conhece? Não precisa levantar a mão, não. Aí, tá toda errada. E aí, ele chega para você e fala assim, oi irmão, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem com você? Ah, não tá bem não. Estou passando uma prova, fiquei desempregado, minha mulher quer ir embora. Nossa, meu filho está rebelde. Nossa, estou assim, passando necessidade financeira. A família está uma bagunça. Aí você olha assim, você fala, é prova isso? Tinha alguma dessas coisas na vida de Jó? A Bíblia diz que Jó foi provado por Deus. Mas Jó era íntegro, Jó era temente a Deus e Jó se desviava do mal. Então alguém que não é temente a Deus, que não é íntegro, que não se desvia do mal,
não passa por prova, amém? Ele passa pelas consequências da sua desobediência. Então, quando você e eu, nós começarmos a passar por algumas situações, é hora de nós refletirmos. É prova ou é consequência da minha sementinha mal que eu plantei lá atrás? Isso que nós temos que ter muito consciente em nós. Por isso nós precisamos meditar dia e noite nessa palavra. Porque é essa palavra que vai nos dar a consciência de nós, se nós estamos passando por prova ou se nós estamos vivendo consequência do pecado, consequência da mentira. Por quê, queridos? Se foi prova, Deus está contigo. Se é prova, e você vai passar, assim como Jó passou. Todo mundo aqui conhece a história. Ele passou. Mas, se for consequência, você precisa fazer o caminho de volta. Aonde você caiu, diz a palavra. E você precisa voltar para poder consertar. E Deus ter misericórdia de você. Para Deus, novamente, a verdade chegar na sua vida, começar a se manifestar na sua vida, ao ponto que você consiga viver, porque a consequência permanece, amém? Uma pessoa que assassinou alguém, ou cometeu algum tipo de crime e foi presa, ela precisa pagar, amém? Mesmo que depois de todos esses crimes ela tenha aceitado Jesus e assim, nossa, ela tenha tido um encontro com Jesus, assim como Paulo teve, mas ela precisa pagar. Então ela vai passar por aquele momento de consequência. Ela precisa pagar diante da lei e da justiça. Tem gente que fala assim, teve um dia que lá no Rio de Janeiro, assim, no culto, apareceu uma pessoa que estava sendo procurada pela justiça, aceitou Jesus, mas estava com mandado de prisão, né? Aí quando acabou, ele conversou com o pastor e tudo, e o pastor falou assim, olha, vou chamar a advogada da igreja e você, agora que você tem Cristo, nós já oramos, você já recebeu Cristo, mas você precisa se entregar. E o pastor foi com ele, como ele realmente tinha se convertido, crido em Jesus, o pastor e o advogado da igreja foram levá-lo para se entregar. Porque ele precisava, o pastor não podia dizer para ele, olha, agora aceitou Jesus, tchau justiça, justiça da terra. Não, ele foi, recebeu Jesus, glória a Deus, porque Jesus agora vai te ajudar. A verdade já te libertou e vai continuar te libertando e vai te ajudar a você pagar tudo aquilo que você tem que pagar na justiça aqui da terra. E é assim que a palavra, nós que vivemos na verdade, nós que vivemos a verdade que é Cristo, temos que proceder em todas as coisas. Nós não podemos espiritualizar e dizer, agora aceitou Jesus, nossa, fica escondidinho aí, e aí a gente vai ver o que consegue fazer. Não, porque nós carregamos a verdade que é Cristo. E nós não podemos carregar a verdade e a mentira em nós. Não cabe. Fala para o teu irmão assim, não cabe, irmão. Não cabe a mentira em nós. Ou nós somos da verdade, ou nós somos da mentira. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos do diabo. Não existe meio a meio. Igual aquele biscoito, meio a meio. Não existe. No reino espiritual, no reino de Deus, ou você é, ou você não é. A palavra do crente, como diz a própria palavra, é se ensina ou não. Passou disso, é do diabo, é de procedência maligna, é mentira do inferno. Mas eu quero que nessa manhã, querido, você que está aqui, que você possa meditar em tudo isso que eu pude compartilhar com você, aquilo que Deus compartilhou comigo essa semana. Que toda mentira da sua vida, da sua casa, do seu casamento, do seu trabalho, da sua empresa, caia por terra em nome de Jesus.
Que você seja luz e que você veja a luz em todas as áreas da tua vida. Para você viver bem aqui na terra. É isso que Deus tem para cada um de nós, filhos dele. É isso que Deus tem para mim e para você. Que não vivamos na mentira do inferno, mas vivamos na verdade que é Cristo em nós, esperança da glória. Nós podemos começar o céu aqui. Você pode começar o céu aqui na tua igreja. Você pode começar o céu aqui, lá na tua casa. Você pode começar o céu no meio dos teus familiares que ainda não receberam Jesus, que ainda não conhecem, que ainda estão nas trevas, que ainda estão ouvindo as mentiras do diabo. Você pode. Você pode, porque você já conhece a verdade. A verdade já se manifesta em você e através de você. No Salmo 40, queria que outra pessoa lesse para mim. Vamos participar aqui conosco, para ninguém dar com uma cochiladinha. É o Salmo 40. Nós vamos ler do 1 Vamos ler do 1 ao 4. Bem-aventurado. Aqui no Salmo 40, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Então toma posse. Toma posse. Quando o inimigo vier com conversinha, você, com a verdade de Deus, você pode rebater aquela mentira do inferno. Tome posse nessa manhã. Que você, quando você ouvir algo, que muitas vezes, queridos, a voz do inimigo vem quando você está só. Quando você está só, vem a voz do inimigo. Mas vem também quando você está conversando com alguém, através de alguém. Porque assim como Deus hoje usa seus filhos, o diabo também tem usado muitos para nos destruir. Então fiquemos atentos à voz de Deus para as nossas vidas. E aqui diz que nós somos bem-aventurados porque nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós não respeitamos os soberbos nós não respeitamos os soberbos e nem aqueles que se desviam para a mentira. Não dá para passar a mão na mentira. Quem aqui tem filho? Quem aqui tem filho já? Precisa levantar a mão não. Mas aqui, quantos já pegaram mentirinha do seu filho? Quebrou um negócio, aí filho foi e quebrou aquela tua jarra de porcelana portuguesa. E aí você pergunta, principalmente quem tem 2 ou mais, né? Quem quebrou isso aqui? Aí fica um acusando o outro quando diz. Aí aquele que quebrou fala, não foi eu. Porque aí vai sobrar o outro, né? Se não foi ele, a mãe vai pensar. Se eu falar que não foi eu, minha mãe vai pensar que foi ele. Aí ela vai pegar ele primeiro. Mas aí você fica muito irada, não fica na hora? Você fala assim, meu Deus, porque a gente pode irar, a gente já não pode pecar, né? Porque a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Aí até você pegar uma chibata ali para dar na criança, você fica assim, né? Ai, o que eu faço agora? O que eu faço? Porque vontade de pegar ele. E você fica muito irado com a mentira. A gente que é pai, que é mãe. Você está vendo que a criatura está mentindo. Conta a história mais lavada do mundo. Ou é só comigo que acontece isso? Com os meus filhos. Você está vendo que a criatura está, sabe? Já está até ultrapassando todos os limites da tua inteligência. E aí você fica irado com a pessoa, você fica irado com a criança, com o filho, seja adulto, seja criança, que é filho, não existe ex-filho. E aí você fica assim. A mesma coisa a gente imagina que Deus sinta. Quando a gente vai diante dele com o nosso coração fechado e a gente não abre para se render e se quebrantar diante dele. Aí Deus fica assim. Fala, filho, fala a verdade para mim. Eu preciso que você fale. Não há sentença de morte. Não há sentença para quem fala a verdade.
Para quem quebranta o coração não há sentença. Então fala para mim. É mais bonito tu falar que tu errou. Que aí eu vou limpar o negócio. Vou limpar teu coração, vou limpar tua vida. Vou fazer o que eu puder dentro da minha palavra. Né? Tem coisa que não dá para Deus fazer, senão Ele vai contra a palavra dele. Por mais que tu ore. Então, mas Ele vai amenizar, Ele vai estar contigo. Porque tu abriu o coração para Ele. Então que a gente prefira abrir o nosso coração para Deus nessas horas. Que a gente prefira dizer assim: Deus, pisei na bola. Queria fazer isso não. Porque, gente, quem tem o Espírito Santo, quando faz alguma coisa, nossa, fica aquela, sabe, o Espírito Santo, eu ia falar fica aquela coisa, mas não é não. Fica aquela pessoa mesmo, Espírito Santo ali, ó. Fala, filha, se arrepende. Pede perdão, sabe? Se quebranta. O Espírito Santo fica ali. Fica ou não fica, gente? Eu creio que fica em vocês, porque fica em mim. E nós temos a verdade em nós. Fica ali, ó. Nossa, gente, a gente não dorme. Eu não durmo. Fala assim, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Fui falar isso. Fui pensar isso. Tem misericórdia. Esse sentimento é o sentimento que houve em Cristo Jesus para nos libertar. Não cabe mentira em Deus, não cabe mentira em Jesus e não cabe mentira em mim e você. Não cabe mais. Nós somos do Senhor e nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos orar e nós vemos resposta de oração. Nós precisamos orar. Por que não acontece da pessoa vir entrar aqui numa cadeira de roda e sair andando? E você como filho de Deus, você não precisa ser pastor, pastora, líder de nada. Isso precisa te incomodar. Por que eu tenho orado tanto tempo por uma pessoa e não acontece nada? Sabe, isso tem que te incomodar. O Espírito Santo está conosco o tempo todo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E um pecado assim, que está entre esses é a mentira. Então que nessa manhã você possa sair daqui inconformado com a mentira. Dizer assim, não, estou inconformada com mentira. Que mentira não é de Deus não, comece a orar. Em vez de muitas vezes você criticar a igreja, ou a administração, a liderança da igreja, esteja orando. Porque nós não temos bola de cristal e nós não temos uma visão além do alcance, sabe? A gente não é onipresente. Que às vezes a criatura está aqui, a gente está achando que está tudo bem na vida dela. Mas não está. E às vezes você até sabe, mas se você sabe, você ora. Que nós possamos agir dessa forma. Que é isso que Deus quer de nós. O Salmo 119, 162 e o 163 diz assim, ó. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Olha que tremendo que o salmista disse para o Senhor. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Folgo com a tua palavra, me alegro. Como aquele que acha um despojo, como aquele que acha ou recebe uma grande fortuna. Quem aqui já recebeu algo assim, um dinheiro que estava para sair, ou ganhou um carro zero, ou conseguiu a casa própria? Vocês lembram da alegria? Vocês lembram da alegria daquele dia? Essa alegria é como se você tivesse recebido uma grande herança, como você tivesse recebido um grande despojo, uma coisa que você queria muito. É isso que nós sentimos com a presença do Espírito Santo na nossa vida.